A voz do Espírito Santo não é a única que busca seus ouvidos. Pais, irmãos, primos, tios, avós, uma família enorme estava reunida para falar da dívida de um dos seus integrantes. Um tio pessimista dizendo: essa sua dívida só vai piorar a cada situação. Uma tia otimista retrucou: não ouça seu tio, as coisas vão melhorar. Um primo com voz de acusação esbravejou: você merece essa situação. Uma prima tratou com uma vítima do sistema: não é culpa sua, o problema é esse sistema capitalista opressor. A avó fatalista enfaticamente afirmou: é o destino. Contudo, o pai do rapaz fez um cheque e disse em tom de ajuda: esse dinheiro é para pagar a primeira parte da dívida. 1 Coríntios 14:10 diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. As vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Elas podem influenciar nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. Precisamos discernir bem qual voz tem nos influenciado, pois a voz a qual damos ouvidos é a que governará a nossa vida. Como cristãos nascidos de novo, precisamos ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo para então vivermos uma vida no Espírito. Se não o fizermos, vamos dar ouvidos a vários tipos de vozes que podem nos conduzir para cada vez mais longe dos propósitos de Deus. Por isso, antes de entendermos como ouvir a voz de Deus, precisamos discernir aquelas que podem nos atrapalhar a perceber a vontade de Deus para nós. E uma delas é as experiências. Se uma coisa que ouvimos e damos crédito é a experiência passada. Se tem uma coisa que ouvimos e damos crédito, é a experiência passada. A razão de você não fazer algo hoje pode ter a ver com o fato de que você já tentou fazê-lo e não deu certo. Se suas experiências passadas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que pelo que o Deus disse. Se você parou de orar por enfermos porque um dia a cura não aconteceu, a experiência está falando mais alto do que a palavra. Se parou de evangelizar porque alguém não recebeu o evangelho, é o trauma que está dirigindo a sua vida. Se fracassou ao empreender e é por isso a inércia tem reinado em sua vida, seu passado tem sido mais voz do que seu futuro. Uma pessoa que diz que nunca mais vai fazer algo, ela decidiu ser guiada por uma experiência ruim, não pelo Espírito. Quando Jesus fez menção de voltar à Judéia, os discípulos o questionaram: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, vais voltar para lá? João 11:8. Porém o mestre respondeu: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. João 11:9-11. Na região da Judéia, Jesus quase foi apedrejado. O mestre e os discípulos tiveram experiência ruim naquele lugar. Por isso, quando Jesus diz que vai voltar para lá, os seus discípulos o questionam porque temiam que acontecesse de novo o mesmo que aconteceu no passado. Todavia, Jesus responde de uma forma maravilhosa. Ele fala que está andando de dia na luz do dia e que quem anda assim não tropeça. A luz na Bíblia é símbolo da palavra de Deus, segundo o Salmo 119, 105. O que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra que recebeu do Pai, não da escuridão da experiência ruim que teve no passado. Quem anda na escuridão da experiência ruim
tropeça, pois não vê a luz? Quantos hoje estão tropeçando porque escolheram abraçar o trauma do passado e abandonaram a direção de Deus para o presente? Foram traídos no passado e agora não investem mais em pessoas com medo de sofrer novamente. Estão tropeçando em desânimos, tristezas e resultados ruins. Se Jesus escolhesse guiar-se pelo trauma do quase apedrejamento, Lázaro não teria sido ressuscitado. Existem muitos Lázaros que não têm a vida por causa daqueles que tropeçam na escuridão das experiências ruins do passado. O engano sempre vem com aparência de verdade, mostra as experiências pessoais que buscam formar em você uma convicção. Isso é quase uma grande estratégia maligna para criar sofismas em sua mente e fazê-lo paralisar. Quando Deus diz algo diferente do trauma, nem se reflete sobre o que foi falado pelo Senhor, pois o passado tem mais crédito do que a voz divina. É triste perceber que muitas pessoas reclamam que Deus não fala mais com elas, sendo que na verdade nem percebem que não ouvem a voz de Deus, porque fizeram do passado o seu Deus de dentro para fora, aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. Não deixe o seu passado guiar o seu presente e dar o destino para o seu futuro. Seja guiado pela palavra de Deus, luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Deus abençoe.